Olá, pessoal, tudo bem com vocês? Carlos Magno aqui mais uma vez. Hoje, mais um momento de formação aqui dos PCNPs Diretoria de Ensino Suzano. Os agradecimentos aí à dirigente pela oportunidade de mais uma formação. Os PCNPs dos anos finais, Luiz, a PCNP ID, PCNP de Matemática Flaviana, Daniele e eu, Carlos Magno, como sempre aqui, fazendo um aporte tecnológico aí para os demais colegas. Hoje, teremos aqui as discussões voltadas para o projeto Assistência do Currículo PAC. Já vou passar a palavra para os formadores e qualquer novidade, estamos aqui nos bastidores fazendo o apoio para vocês. Boa formação para todos. Tudo bem, pessoal? Sejam bem-vindos. Nossa primeira formação, nossa primeira orientação. A gente vai fazer aqui um resgate da parte de normativas e abrir aí para um bate-papo com vocês, de acordo com as questões norteadoras que nós já enviamos, né? Para quem não me conhece, eu sou Daniela, sou PCNP de Matemática. Então, hoje nós estamos aqui com a orientação para os PACs de Língua Portuguesa e de Matemática, nosso primeiro encontro, mas, posteriormente, nós vamos fazer essa divisão, vamos separar, tá bom? Língua portuguesa em um horário, matemática em outro, mas na nossa primeira orientação, para a gente se conhecer, para conversar a respeito dessa proposta inicial de formação, estamos todos juntos aqui, todos os PCNPs de Língua Portuguesa e Matemática. Gostariam de se apresentar, os colegas? Olá, pessoal, eu sou a ID, Língua Portuguesa, Ensino Médio, estou trabalhando aí com a Dani nessa empreita de auxiliar o trabalho de vocês, professores de assistência do currículo, tá? E estamos aí a Dani já disse sobre as especificidades depois de matemática e língua portuguesa, nós nos separaremos, mas é para o bem, né, Dani? Flaviana? Boa tarde a todos, sou Flaviana, PCNP de Matemática dos anos finais, complementando então a fala da Dani e da ID. Nosso objetivo é apoiá-los aí no currículo, no fortalecimento da aprendizagem dos nossos alunos. Obrigada a todos, boa formação. Bom, então, o projeto de assistência ao currículo, o PAC, que vocês têm aí essa incumbência, né? Ele está previsto na resolução SEDUC 4, de 11/1/2021, no qual institui o projeto de assistência do currículo e dá providências correlatas, tá? Diário Oficial, nós temos aí do dia 12/1/2021, página 25 e 26. Bom, o projeto de assistência do currículo, o PAC, nós chamamos às vezes até professor de assistência ao currículo. Na verdade, vocês são professores que fazem parte desse projeto, que é um projeto da SEDUC, instituído em 2021, né? Então, também não está errado falar professor de assistência ao currículo, vocês fazem parte de um projeto, tá? Então, o objetivo geral, né, do trabalho de vocês é apoiar o desenvolvimento profissional dos professores por meio do aperfeiçoamento das práticas pedagógicas do professor, visando a melhoria da aprendizagem dos estudantes. Nós temos também um outro objetivo, que é fortalecer a implementação do currículo. Então, apoiar toda essa prática e fortalecer a implementação do currículo. Antes de eu dar início a essa rotina do trabalho do PAC, eu vou chamar a ID, que ela vai trazer as questões norteadoras, tá bom? E aí a gente começa um bate-papo sobre essas questões. ID? Oi, então, nós enviamos às escolas, né, que disseram que tem esse profissional, vocês como profissionais, algumas questões, até para a gente introduzir esse nosso trabalho. E pedimos que vocês discutissem lá no contexto de vocês, por exemplo, alguém poderia nos relatar aí a rotina de trabalho, né? Como que é a rotina de trabalho de vocês que trabalham nessa assistência do currículo? Como que vocês têm levado essa rotina de trabalho
Alguém poderia falar? Aqui é Yasmin, eu sou do MEAC, né, Maria Elisa. Então, a rotina de trabalho, a gente trabalha, a princípio, com observação, né, bastante observação, muito diálogo entre os professores, porque a partir disso, dessa observação e desse diálogo, nós vamos vendo as estratégias que nós podemos usar para melhorar aí o ensino e aprendizagem com a introdução, né, no currículo paulista. Porque primeiro a gente tem que observar, a gente sabe que cada turma é uma turma diferente, né, que a minha área é linguagem. Então a gente observa que tem turmas que você vai aprofundar mais, tem turmas que vai ficar ali na recuperação. Então, a princípio, a nossa rotina é muito baseada em diálogo e observação, juntamente, né, com todo o corpo docente. Obrigada. Isso. Uma outra pergunta reflexiva seria como é que tem ocorrido, né? Se foi Yasmin, ela já até disse, né, que ela trabalha com a observação. Como que tem sido o trabalho de vocês no apoio à elaboração dos planos dos professores, né? Como que você faz, além dos planos, outros instrumentos de trabalho, como que vocês apoiam aos professores nesse sentido? Tem ocorrido de maneira harmônica, né? Como eu falei, a partir dessa conversa, desse diálogo entre os professores, observação de aula, nós conseguimos elaborar ações de acordo com a particularidade de cada turma, né? Tem turma que a gente vai conseguir ter uma estratégia e tem turma que vai ter que ser outra totalmente diferente, né? O bom é que agora, esse ano, nós temos a tecnologia ao nosso favor, né? Que bom. Que nos ajuda a elaborar muito melhor o nosso plano, porque nós podemos reutilizar as aulas do Centro de Mídias, né, que a gente teve no ano anterior, que nos ajuda também nessa parte do currículo junto com o Aprender Sempre. Então, assim, a gente vai elaborando de acordo com turma. Tem turma que se adapta melhor à parte visual, né, tem turma que a parte da oralidade. Então, nessa discussão com os professores, nesse diálogo, a gente vai trabalhando e desenvolvendo um plano eficaz. Obrigada. Sim. Oi, Yasmin. E a questão da gestão de sala de aula, né? Como que você tem desenvolvido a intervenção pedagógica no que diz respeito a essa gestão de sala de aula? Então, nessa parte dessa elaboração, né, nessa intervenção, a gente tem tido um grande apoio da coordenação, né? Nós sempre temos ações que colaboram também com a parte da disciplina dos alunos, né? Porque a gente sabe que quando a gente consegue ali ações para entrar com a colaboração da turma, dos alunos, juntamente com os professores, em questão de disciplina, a gente tem um apoio muito melhor na aprendizagem também. Então, essa coordenação também está ajudando bastante nessa parte. E as intervenções são feitas de forma construtiva e aonde tem mais necessidade, né? Aí são realizadas sondagens, porque é a partir da sondagem que a gente vê onde a gente vai recuperar e onde a gente vai aprofundar. Então, o nosso foco, assim, a princípio, nesse primeiro bimestre, são as sondagens, as atividades diagnósticas. Obrigada. Isso. Aí você fala da sondagem, Yasmin, a gente já puxa um pouquinho para as avaliações internas e externas, né? Como que tem sido na tua escola essa questão da gestão pedagógica, tanto da gestão aí de vocês, no que diz respeito aos resultados das avaliações externas? Então... E internas também. Sim, tem sido assumida assim com um olhar realista, né? Porque a gente também não pode tapar os nossos olhos. Então a gente tem levado assim essa parte das avaliações com um olhar realista frente a dificuldades vividas pós-pandemia, né? Porque claro que a gente sempre vai esperar um resultado elevado, porque esse é o nosso objetivo, né? Mas nós temos um olhar muito realista por conta dessa dificuldade que os alunos têm, né?
na vida escolar atual, que está bem difícil. Então, o nosso olhar tem abrangido assim, essa parte de compreender as dificuldades e elaborar estratégias para o desenvolvimento da elevação dos resultados, né? Porque é só assim, a gente compreendendo a realidade dos alunos, da escola, a gente consegue estratégias para quê? Para conseguir um bom desempenho e resultado nas atividades, né? Porque a gente sabe que agora, né, essa semana também, eles estão fazendo avaliações, é tudo digital, né? E a gente sabe as dificuldades que a gente enfrentou ano passado, então a gente tem esse olhar realista, né? Porque compreendendo a realidade dos nossos alunos, a gente consegue elaborar aí as estratégias para ser realizadas as atividades e obter resultados claros, né? Por exemplo, as externas, as atividades externas e as internas. A gente tem elaborado, assim, junto com os Protecs, e estamos conseguindo com que todos participem, né? Hoje mesmo, os sextos anos estão fazendo, né? Amanhã, as atividades. A gente tem muita preocupação, assim, sabe? Para que todos tenham acesso a essas atividades. A gente tem a preocupação de estar dentro, né, de toda estimativa que vem para nós. Obrigada. Nossa. Ô, Yasmin, você conseguiu construir uma relação aí em âmbito geral de confiança, né, em favor do trabalho colaborativo? Pelo que você está falando para a gente, você está relatando, sim, né? Então, como que foi esse processo de construção dessa relação de confiança entre professor e PC, entre você e os demais professores? Fala um pouquinho para a gente. Ficou uma coisa mais que nós e você só, pelo visto. O pessoal está chegando ainda, fique à vontade. Obrigada. Olha, para mim, pessoalmente, não é difícil, né, manter essas relações, enfim, temos consolidado as relações baseadas em solicitude, né, porque é muito necessário. A solicitude é você ver o que tem que ser feito e você se colocar à disposição, né, e empatia ajuda muito, nós temos nos comunicado muito, as nossas relações têm sido as melhores possíveis, né, eu consigo ter um bom diálogo, uma boa comunicação com todos os professores, não só da minha disciplina, como os outros também. E os meus coordenadores também são pessoas excepcionais. Então, assim, o trabalho tem se desenvolvido muito bem, exatamente por causa disso. A comunicação é a base de tudo. Isso. E com essa comunicação, você tem alguma prática exitosa que você fala, nossa, essa eu preciso contar, que deu muito certo aí no seu ambiente de trabalho? Olha, são várias. Por exemplo, a organização, né, quando diz respeito a trabalhos em equipe, essa organização eu acho que é um ponto muito importante, né? Porque a gente sabe que ideias, propostas, projetos, eles são muitos, mas quando eles são bem projetados, né, bem elaborados, bem organizados, a gente sabe que tem um efeito muito melhor. Por exemplo, a nossa escola está tendo um projeto muito legal, que foi o mês de março, mês da mulher, então os alunos se juntaram, um trabalho de exposição, tem os quadros, né, tem os painéis, que as meninas colocaram frases sobre a importância da mulher na sociedade. Então, assim, os projetos, eles são muito bem elaborados, muito organizados, e as práticas são as melhores, porque é um trabalho conjunto, né? E nós fazemos releituras, e dependendo do tema, nós fazemos a fixação com vídeos, exposições, e é isso. Tá certo. E os materiais? Você tem acesso aos materiais de apoio, tá? Tanto para a implementação do currículo, quanto em práticas de recuperação e aprofundamento? Todos os materiais, você tem dificuldade em acesso a esses materiais? Não, nós temos facilidade, viu? Na verdade, assim, todos são disponíveis, tanto no universo escolar, né? Tanto impresso, digital, oral. O que mais temos é o material disponível para a gente.
Oi, Yasmin, se nós falarmos em poucas linhas, fizermos aí uma síntese, você diz que o teu trabalho, a base dele é o diálogo, juntamente com seus professores e a gestão, e tem colaborado o Centro de Mídias. Quanto à gestão, você tem colaboração do coordenador, a avaliação é feita por meio de um olhar realista, há uma relação de confiança, tá? De colaboração e empatia de todos aí no seu meio de trabalho. Uma prática exitosa foi o mês da mulher, né? Em que todos participaram, sobretudo os nossos meninos, nossos estudantes, né? E você não tem dificuldade quanto à aquisição do material. Eu agradeço demais em nome da nossa equipe aqui, a sua disponibilidade e o seu relato. Parabéns pelo seu trabalho. Alguém gostaria de falar, auxiliar nesse sentido, falar um pouco da sua rotina? As questões norteadoras das ações do PAC. A primeira alternativa é: considerando as ações de apoio e formação dos docentes e professores coordenadores durante as aulas de trabalho pedagógico coletivo, relate sobre sua rotina de trabalho. A 2. Como tem ocorrido o apoio aos professores na elaboração dos planos de aulas e demais instrumentos de trabalho utilizados na escola? Quais são as ações de gestão de sala de aula e como tem desenvolvido as intervenções pedagógicas? Como tem assumido a corresponsabilidade pelos resultados das avaliações internas e externas, realizando a gestão pedagógica por resultados? Em sua unidade escolar, como tem realizado a escuta ativa para entender pessoas e construir relações de confiança em favor do trabalho colaborativo? Com base na realização de seu trabalho, cite algumas práticas exitosas de fortalecimento e implementação do currículo. Como estão discutindo os resultados das avaliações na escola e como elas têm estado a serviço do aprendizado do estudante, tanto no trabalho com o aluno quanto no trabalho do professor? E a última é: os materiais que auxiliam no estudo e implementação do currículo paulista estão ou não disponibilizados a todos do universo escolar? Foram essas, Carlos. Eu vou passar agora a palavra para a Dani, né, Dani? Obrigada, Ede. Quero agradecer a professora Yasmin, de Linguagens, pela sua contribuição. Se nós tivéssemos combinado, não daria tão certo, não é? Agradecemos. A proposta era realmente que vocês fizessem aí uma leitura dessas questões norteadoras para que nós pudéssemos fazer esse resgate aqui juntos na nossa primeira orientação. Vou seguir aqui com o PPT, que traz a rotina do professor do PAC, tá? O inciso 2º diz: a rotina de trabalho do professor do PAC será de caráter formativo, prático e reflexivo, por meio de atividades estruturadas e formativas junto aos seus pares, no apoio à formação durante a aula de trabalho pedagógico coletivo, que é o ATPC, bem como oferecer apoio individualizado aos docentes para a melhoria do planejamento das aulas e de suas práticas pedagógicas. Então, aqui nessa rotina aqui de trabalho, vem super de encontro com o que você compartilhou, Yasmin, conosco, né? Parabéns pelo trabalho realizado. Tenho certeza de que os colegas e demais colegas que não estão presentes também têm essa proposta de trabalho, essa rotina. Talvez tenha algum professor que tenha iniciado esse ano, mas a maioria já é PAC desde 2021, já está acostumado com essa rotina, né, com esse desdobramento e trabalho em ATPC.
muito importante esse trabalho. E lembrando que é importante aqui destacar para vocês que o ano passado, a SEDUC, a cada 15 dias, né, toda segunda-feira, tinha live com as propostas de trabalho a serem executadas em ATPC nos desdobramentos por vocês entre seus pares, certo? A partir deste ano, essas lives de segunda-feira, elas não estão mais disponibilizadas, tá? Tem as gravações do ano passado no repositório, mas este ano eles deixam essa parte de formação e orientação para o núcleo pedagógico, portanto, essa é a nossa primeira orientação, tá? Vem de encontro com essa solicitação da SEDUC. E aí, então, né, o que fazer agora? Nós tínhamos ali, cada 15 dias, uma orientação, né, uma reflexão a favor aí dos materiais de apoio, mas a rotina nossa continua, a rotina de vocês continua, esse trabalho continua em ATPC, é um trabalho entre os pares, né? Então, você de PAC de língua portuguesa com os professores de língua portuguesa, PAC de matemática com os professores de matemática, e também isso não impede de você oferecer um apoio individualizado. Se o professor precisar de um apoio para o planejamento das suas aulas, práticas pedagógicas, metodologias que irão auxiliá-los ali para a melhoria da aprendizagem, vocês sabem que tem essa liberdade para apoiá-los. Artigo 2º, sobre as atribuições do professor do PAC. São atribuições do professor do projeto de assistência ao currículo, PAC. 1. Apoiar os professores da sua área de atuação na elaboração de planos de aula, analisando-os, oferecendo devolutivas formativas individualizadas, com sugestões de metodologias e didáticas para favorecer o desenvolvimento das competências e habilidades de cada componente curricular ou área do conhecimento. Aqui eu quero ressaltar que está grifado apoiar, ali está até vermelhinho, os professores. Por quê, gente? Porque o professor, ele tem a liberdade e autonomia para fazer o seu plano de aula. E o professor de assistência ao currículo, ele pode apoiar, caso seja necessário, oferecendo ali uma metodologia ativa, oferecendo um apoio na construção desse plano. Então, o professor da sua unidade escolar, ele deve saber que ele pode contar com o seu apoio. Se ele prefere fazer sozinho, ok, sem problemas. Mas ele sabe que ele tem você lá, caso seja necessário, né, alguma contribuição de sua parte, vocês também podem fazer essa análise, oferecendo aí essas devolutivas formativas, conforme está na normativa aqui que a gente está lendo para vocês, tá? Então, se algum professor também disser, mas isso daí não é o papel do PAC, é sim, tá bom? Mas aí fica claro a critério de cada um, aqui está como apoio, ok? 2, estabelecer parceria com o PC e professores, combinando a realização de observações de sala de aula de caráter formativo, com foco nas especificidades do ensino e da aprendizagem de cada componente curricular ou área de conhecimento, oferecendo um feedback formativo individualizado para apoiar a melhoria da prática pedagógica entre seus pares. Legal, mas o que é isso, Daniela? Bom, você trabalha na escola no ATPC ao lado do PC. O PC dá as orientações, tem as ATPC SEDUC, ATPC da DE, não é? E você pode ter um combinado com o PC para poder realizar observações em sala de aula de caráter formativo. Está de acordo com as orientações de ATPC, as aulas estão fluindo ali bacaninha. Por que caráter formativo? Porque ninguém está ali para apontar o que é certo, o que é errado, apontar o dedo, nada disso, né? A gente está aqui num bate-papo para entender esse caráter formativo, esse feedback, porque, de fato,
o nosso papel é apoiar o professor. Então, o professor do projeto, do PAC, ele em parceria com o PC, né, um PC que tem uma escola aí com 13 salas para fazer essa observação em sala de aula, ele pode contar com a parceria do PAC. O PAC, nesse momento que ele estiver disponível, ele pode, sim, oferecer essa parceria e depois que fizer essas observações, né, uma vez que você observa, você tem que dar o feedback. A devolutiva, o que é o feedback, né? De que forma, quais são os pontos de atenção, de que forma você pode apoiar e contribuir com o trabalho do professor na melhoria de sua prática pedagógica, na melhoria das aprendizagens, na introdução de metodologias ativas. Tem várias, né? Quando a gente fala em metodologia ativa, não é apenas uma palavra bonita para colocar lá no plano. A gente tem que analisar qual é a melhor que se adapta à realidade da escola. Dá para fazer dessa forma, dá para fazer de outro jeito, posso adaptar livremente, tá bom? São atribuições ainda, o item 3, alinhar com o PC as ações pedagógicas a serem desenvolvidas com os professores de seu componente curricular ou área de conhecimento, a partir de suas observações, análises e reflexões junto aos seus pares sobre os resultados de aprendizagem. Bom, aqui a Yasmin mencionou no início bem sobre essas observações e deixo aqui para vocês também essa importante atribuição que permite, sim, né, alinhar com o professor coordenador, ações pedagógicas que podem refletir em resultados positivos. A gente sabe que precisamos avançar, né, todos nós fazemos parte desse processo, e o PAC tem um papel importantíssimo. Vocês estão aí na escola, no chão da sala de aula, na realidade, a escola é viva, tem vários acontecimentos aí ao longo desse processo. E quais as ações pedagógicas da sua escola, né? O que vocês têm combinados entre seus pares? Quais são os planos de ações para poder resultar numa melhoria da aprendizagem? Eu só posso fazer uma pergunta? Pode. Quem está falando? Elisiane, boa tarde. Pode. É que eu entrei. Então, sobre o artigo 2º, item 2, das observações, elas devem ser feitas com o PC ou a gente pode entrar em sala de aula para observar somente o PAC? No caso eu, né? Então, porque em parceria, para mim ficou meio assim vago, se tem que a gente entrar em parceria com eles ou a gente entra, observa e depois trabalha em parceria. Eu entendi, dá uma ambiguidade aí na leitura, né? Eu penso que a parceria com o PC é você ter esse diálogo com o PC, ter essa conversa entre os seus pares e o PC orientar em ATPC a todos que você é parceira, né? Você faz parte de um projeto de assistência ao currículo que, portanto, prevê nesse item 2, no artigo 2º, que você pode, sim, assistir a aula e fazer as observações. Porém, é claro que dentro dessa parceria vocês podem fazer ali os seus combinados. O PC, olha, você entra, assiste, e aí na hora do feedback formativo, eu estou com você, a gente faz o feedback formativo, se você não se sentir segura para dar esse feedback também, né? Vamos fazer a leitura aqui novamente, ó. Estabelecer parceria com o PC e professores, né? O que eu falei antes, professores têm que estar cientes, tá? Nós, quanto PCNP, quando a gente vai assistir a aula, fazer alguma observação, a gente vai fazer essas observações, nós participamos dessa aula, nós avisamos antes. Os professores sabem, o PC sabe, né? Não é ninguém pegar ninguém de surpresa, pegar coisa errada, não é isso, é para apoiar o currículo.
Não, então, tanto é que eu tenho aqui a abertura, os professores super colaboram comigo aqui. Só que às vezes, o ano passado eu tive isso, né, do professor falar assim, vai lá assistir minha aula. Aí eu falava assim, mas será que eu posso ir sozinha? Ou será que eu tenho que ir com o PC? Aí que eles querem o feedback, o que eu estou precisando melhorar nisso? Ai, que bom! Eu tenho, aqui é super tranquilo de trabalhar, assim, bem aberto os professores. Que legal, que você já tem essa abertura, então perfeito, eu me preocupo muito com isso. Então, só que essa é a minha dúvida, né, porque aí eu falei assim, eu tô meio que amarrada se eu posso entrar sozinha, ou se eu tenho que esperar o dia que eu estiver com eles para poder entrar. Porque essa dualidade que eu... Sim, eu entendi, sim, perdão. Essa dualidade no que está escrito ali foi a sua dúvida, não é? Mas ali ele está bem claro, dizendo que é um combinado, né? É um combinado em parceria com o PC. A ideia que dá uma contribuição. Não, é bem o que a Yasmin estava falando, dessa questão do feedback formativo. Então, e o que a Lisiane também disse, ela vai sozinha, mas ela pode fazer as observações individuais e discutir com o PC, como a Dani falou aí, de acordo com a legislação. Então, tem essa situação e tem situação que você tem as suas anotações, elas vão servir para o feedback à professora que está sendo avaliada, ou só você, ou juntamente com a professora coordenadora em um outro momento. Não necessariamente ela precisa ser vocês duas, assim, religiosamente, não. Ora vai só você, ora vai você e ela, mas o importante é, na hora de você dar o feedback, você discutir com ela. Não é isso, Dani? Isso, é isso mesmo. Por isso que ali prevê esse combinado entre o PC e os professores. Mas, Lisiane, você tem total liberdade para poder conversar com os professores, contribuir na elaboração de atividades, de trabalhos pedagógicos aí que você observou ali na sala. Como você disse, eles mesmos solicitam isso a você. Vai lá assistir minha aula, veja em que eu posso melhorar, né? De repente você tem um olhar, você tem as suas orientações, as questões das metodologias ativas, como pode contribuir para aquela realidade daquela sala, né? Então, você pode sim, tá? Você pode combinar com o PC, combinar entre os pares, que você vai estar indo nas aulas, fazer as observações para contribuir pedagogicamente com eles. Obrigada, viu, pela participação. E se vocês tiverem alguma questão também, os colegas que estão presentes também podem perguntar, tá bom? E tem 4, vamos lá. Participar das ações formativas conduzidas pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação, da EFAP, e diretorias de ensino específicas para a atuação do projeto de assistência ao currículo. Então, essa é a nossa ação formativa da diretoria de ensino, né? Nós tínhamos essa condução pela EFAP. Neste momento, as formações serão propostas pela diretoria, e se a SEDUC enviar alguma nova orientação também, a gente vai ficar aqui no aguardo para poder comunicá-los, possivelmente se tem alguma formação deles, tá bom? Mas, segundo as orientações, as formações passariam a ser de responsabilidade do núcleo. Mediar as formações voltadas às especificidades do ensino e da aprendizagem da área de conhecimento ou componente curricular de sua atuação. Então, aqui, essa parte de mediar as formações, porque você vai estar atento ali na sua área de atuação, no seu componente curricular, língua portuguesa e matemática, durante o ATPC. E aí, durante essas formações, vocês podem mediar entre seus pares. Item 6, articular em conjunto com o professor coordenador a realização de formações que atendam às necessidades dos professores, com apoio dos professores coordenadores do núcleo pedagógico. Nossa,
Então, do componente curricular de sua área de atuação. Então, retomando, matemática, eu, Daniela e a Flaviana, tá? Língua portuguesa, a Aide. O Luiz. Isso, e o Luiz, ele não está presente conosco aqui, mas na próxima ele já vai estar, tá bom? E na próxima já pretendemos também fazer essa articulação com vocês por componente curricular. Hoje nós trouxemos as normativas, essa primeira conversa, mas na próxima por componente curricular. Então, você vê que vem bem de encontro com a sua pergunta, Lisiane. Olha, você vai lá, faz uma observação, o PC tem um olhar de observação também, vocês combinam, vocês conversam, vocês trocam ideias entre os pares, dali surge uma situação, né, que seja necessário um plano de ação, né? E aí, esse plano de ação, mas para a gente poder colocar em prática, a gente precisa desse item X e desse item Y, mas eles desconhecem esse item X e esse item Y. Então, eles precisam de uma formação. Ah, ok. Então, se eles precisam de uma formação, vamos propiciá-la em ATPC, por exemplo, da escola. Ô Dani, esse apoio nosso aqui, dos professores coordenadores do núcleo, é importante lembrar que nós precisamos saber deles, né? O que é imprescindível, o que é importante para o contexto deles. Porque, às vezes, nós vamos dar uma formação, nós PCNPs, e seria interessante se nós conseguíssemos atingir o cotidiano dele. Então, suponhamos, tem alguma temática, é a questão de habilidades de literário, habilidades, outros tipos de habilidades, em matemática, a preocupação é maior em língua portuguesa, em matemática, então, é importante que eles se manifestem a partir da nossa formação de hoje, sobre o que eles gostariam que nós focássemos, né? Obrigada, Ede, mas percebe que esse olhar do professor, o PAC, ele tem na escola, com seus pares, não é, gente? Isso. Vocês não, estão não, Dani, acho que eu não me fiz entender. Eu digo, a nossa formação seria bom se eles falassem o que eles gostariam que nós focássemos nas próximas. Ah, tá, para o PAC, né? Isso, para o PAC. A gente vai seguir com essa ideia mesmo. Desculpe, Ede, acho que Imagina. Eu entendi. Tudo bem, pessoal, até aí? Alguém gostaria de perguntar alguma coisa? Acho que alguém levantou a mão. Tem alguém com a mão levantada. Alguém? Sou eu, Yasmin, novamente. Ai, que bom! Seja muito bem-vinda. Gente, então, a partir disso que a Aide falou, é muito legal mesmo trazer para a nossa formação de PAC, né? O que geralmente a gente tinha ano passado, que era muito bom. Eu amava o Lindenberg ali, passando toda a formação para a gente, né? Era muito bom. Por quê? O ano passado tinha essa preocupação da sincronia, não é verdade? Entre o centro de mídia e o Aprender Sempre. E esse ano, como que a gente fica? A gente não tem mais o centro de mídia, né? Então, a gente já percebe que não tem aquela preocupação daquela sincronia, né? De estar tudo ao mesmo tempo, olhando a mesma coisa. Eu me lembro muito bem no começo, a gente levantava ali o tema pesquisa. E aí eu desdobrava com os professores de linguagem, né? Que a gente ia trabalhar ali a partir de pesquisas. E então, seria legal se a gente... agora está aparecendo. Antes não estava aparecendo para a gente. Projeto de assistência ao currículo, isso. Então, e eu acho interessante, que eu estou até aqui com o meu Aprender Sempre, o legal do PAC, que nem no meu caso, é que eu também entro em sala de aula, né? Então, eu vivo a realidade dos professores. Nossa, então, por exemplo, eu tenho o primeiro ano. Isso, eu tenho o primeiro ano do ensino médio. A primeira atividade do Aprender Sempre falou sobre figuras de linguagem. Porém, eles voltaram ali, né, daquele processo de pandemia, e eles não se lembravam mais. Então, eu percebi que para mim entrar, né, no currículo, para mim entrar aqui no Aprender Sempre, eu tinha que recapitular ali, né, recuperar essa parte
das figuras de linguagem. O que eu faço? Eu, como PAC, eu venho, quando eu tenho contato com os professores, e abro. Gente, eu tive uma certa dificuldade com figuras de linguagem, né? Que metodologia vocês estão usando para trabalhar essa parte? Aí eu falo, olha, eu trabalhei uma crônica, né? Eles tinham que criar uma crônica, e dentro dessa crônica introduzir figuras de linguagem. Aí um professor do lado fala, nossa, que interessante, eu vou fazer isso também. E aí assim a gente vai conversando, é esse tipo de observação, esse tipo de diálogo, ou seja, nós vamos prosseguindo, né, nesse ensino, nessa aprendizagem. A gente sabe que cada sala vai ser uma dificuldade diferente, mas a partir do momento que eu também vivo essa realidade, eu consigo compartilhar, né? Por exemplo, agora a gente já passou para uma próxima atividade que está falando sobre linguagem verbal e não verbal. E o primeiro ano já se esqueceu novamente. Então não tem como eu avançar. Por exemplo, se fosse no ano passado, o centro de mídias avança, né? E a gente tinha que estar avançando para ter aquela sincronia, né? Para a gente não se atrasar, porque vinha novas formações, ou seja, já passava para a segunda sequência, né? E já mudava de assunto. Então, hoje, né, a gente já tem mais essa folga, vamos dizer assim, né? Para conseguir ali trabalhar novamente, para depois a gente dar mais um passo. Eu acho que seria interessante a gente trabalhar essa parte, assim, do currículo, sabe? O que a gente pode trabalhar no currículo, sendo em sincronia ou não. Porque aí a gente consegue falar todo mundo a mesma língua. Obrigada. Ai, muito obrigada pela sua contribuição. A gente pode até pensar para o futuro, elaborar algumas temáticas dentro de espaços e tempos, assim, colocar figuras de linguagem, como você falou, em língua portuguesa, algumas temáticas dentro de um cronograma possível, a gente pode combinar. E aí a gente pode até pedir a tua opinião, ver o que você acha, para nos auxiliar, ajudar vocês. Muito bacana. Perfeito, né, gente? Esse diálogo é tão importante, tão quanto vocês na escola com os professores, é muito importante a gente ter esse diálogo, né, essa troca aqui com vocês, porque também necessitamos, né, desse retorno de vocês, de como que está na escola, de qual é a realidade, as necessidades de formação, e isso nas próximas, como nós mencionamos, né, vai ser por componente curricular, e aí a gente pode aprofundar na área de língua portuguesa, tá, de linguagens e em matemática. Vou passar agora a palavra para a Flaviana, que vai falar um pouquinho com vocês também, dando continuidade aí na normativa. Obrigada, Dani. Então, projeto de assistência do currículo. Artigo 2, atribuição do professor, a Dani comentou anteriormente, damos continuidade. Participar das ações formativas conduzidas pela Escola de Formação e Aperfeiçoamento dos Profissionais da Educação, a EFAP, e diretorias de ensino específicas para atuação no projeto. Como a Dani comentou, será por componente curricular as demais formações para o PAC. Mediar as formações voltadas às especificidades do ensino e da aprendizagem na área de conhecimento ou componente curricular de sua atuação durante o TPC. Continuando, articular em conjunto com o professor coordenador, PC, a realização de formações que atendam às necessidades dos professores, com apoio dos professores coordenadores do núcleo pedagógico, do componente curricular de sua área de atuação. No artigo 3, o professor do projeto de assistência ao currículo deverá, primeiro, ter conhecimento e disposição de aprender continuamente sobre o currículo vigente, especialmente habilidades e competências dos componentes curriculares específicos ou da área de conhecimento em que atua, políticas para a implementação do currículo, programas de formação continuada, uso de recursos didáticos e avaliações, planejamento e gestão de sala de aula, metodologias ativas e inovadoras que estimulem o protagonismo do aluno, intervenções pedagógicas para a melhoria da aprendizagem. Então, retoma, né, o professor do projeto de assistência ao currículo retoma o que a Dani e a Aide comentou anteriormente. No artigo 3, ter ou desenvolver as seguintes competências: gestão pedagógica por resultados. Então, nós temos aí a análise já da avaliação de aprendizagem em processo, ainda não temos a análise, ela está sendo
Os alunos estão iniciando aí a avaliação, então após essas avaliações, nós temos os resultados, e com esses resultados, poder estudar um pouco mais no que focar, né? O que melhorar aí nos resultados. Colaboração e empatia, a nossa professora também colocou aí, capacidade de realizar escuta ativa para entender as pessoas, construir relações de confiança e favorecer o trabalho colaborativo. Acho que colaboração e empatia é essencial para o professor, tanto do currículo, o professor e a gestão, para que complemente a finalização da aprendizagem dos nossos estudantes. Artigo 3, continuando, assertividade para realizar feedback. A Dani comentou isso também. Abertura para receber o feedback. Facilitação de grupos, então capacidade de mediar as formações, promovendo o desenvolvimento das pessoas, refletindo sobre sua metodologia, utilizando dos aprendizados adquiridos para melhoria contínua. Aqui nós temos a troca, né? É importante a troca do que deu certo, do que não deu certo, como a professora comentou anteriormente, em relação às formações, o que deu certo, o que não deu certo. Adaptabilidade e resiliência, então capacidade para lidar com diferentes pessoas e situações, superando adversidades e sendo capaz de se adaptar a diferentes contextos. Comprometimento, integridade, demonstrar o compromisso com o seu trabalho e adotar uma postura transparente e ética. Continuando, então, ser reconhecido como profissional de referência para os gestores e professores da escola em que atuará como professor do projeto. Então, aí complementando o que a Flaviana estava falando, quais são os componentes contemplados por esse projeto Língua Portuguesa e Matemática? Então, nós vamos estar aí com vocês nessa jornada de formação, com certeza. A ideia é que a gente faça um cronograma com algumas atividades, passe para vocês dizerem que sim ou que não. Nós vamos perguntar a vocês. Então, aí é a fonte da resolução. Nós, de Língua Portuguesa e Matemática, nos reunimos e dissemos, vamos primeiro trabalhar com a legislação que normatiza tanto as ações do professor desse projeto, como nós que trabalharemos com eles, né? Nós trouxemos algumas atividades para começar, que seriam possíveis de trabalhar tanto a língua portuguesa e a matemática. Vocês sabem que vocês podem contar com uma figura muito importante dentro da escola, que é o professor da sala de leitura. Ele está lá à sua disposição, com uma infinidade de livros, que não são só de língua portuguesa, tem também vários livros que trabalham ângulo, que trabalham imagens de matemática, a serviço também do trabalho do professor de matemática. Então, história, geografia, não tem disciplina, e a leitura é para todos, tá? Então, o acervo da sala de leitura está à disposição de vocês, professores desse projeto, tá? Para que vocês trabalhem com o professor da sala de leitura. E aí consigam desenvolver ações de leitura e escrita com os nossos estudantes, tá? Por meio de diferentes componentes curriculares. E aí nós temos também os livros técnicos dos professores, que são os livros que têm que ficar próximo à sala dos professores. Algumas escolas já têm lá os livros técnicos. Magda Soares, Paulo Freire. Eu tenho certeza que o nosso menino ele não vai ler, então é preciso que você coloque os livros à disposição dos professores. Além disso, nós temos elaboração de jogos, campeonatos, que trabalham com a leitura escrita, resolução de problemas, disputa salutar para detectar a sala que mais leu os livros, tá? Você pode fazer também esse jogo com eles. Incentivar a escrita criativa por meio de campeonato de slam, por meio do uso do podcast criativo, usa o celular para fazer esse trabalho também, que ele está aí na escola. Desenvolver mini projetos de teatro, tá? Com saraus,
Você pode desenvolver junto com o professor da sala de leitura também, e com o professor da sala, que não é da sala de leitura, feiras temáticas, feiras de profissões, e assim vai. Participar de projetos com diferentes, que utilizam diferentes mídias, nesse sentido, jogos, tá? Realizar projetos que visem a utilização de conhecimentos de pesquisa, sobretudo como pesquisar, como que o aluno vai evitar a fake news, saber pesquisar para ele não ir no primeiro site que está lá oferecendo alguma imagem que não seja uma imagem real, como que ele vai trabalhar com a imagem, já que o nosso currículo, ele trabalha, ele não só com a linguagem verbal, como está no Aprender Sempre, mas com a linguagem imagética também. E aí, quando você fala de leitura, você se lembra de procedimentos dessas leituras. Alguns procedimentos que nós elencamos é o quê? Prestar atenção, olhar bem o que antes da leitura, se eu vou trabalhar com uma leitura, o que durante e depois da leitura. São procedimentos. No antes, eu posso me perguntar ao meu estudante, o que é que ele sabe? Eu posso investigar o que ele sabe a respeito daquela temática que eu planejei em casa, que eu planejei em ATPC ou em outro horário livre. O que é que ele sabe? Eu posso fazer alguns questionamentos. Depois, ainda antes da leitura, quais são as expectativas em relação... você que conhece a turma, né? O professor que conhece, quais são as expectativas? Será que ele sabe mesmo daquela temática que você vai trabalhar? Durante a leitura, se ele consegue localizar a temática apresentada, se ele vai construir sentido global do texto. Vejam que esses procedimentos, eles são para todos os componentes, tá? Depois da leitura, se ele consegue sintetizar a ideia do texto, se ele identifica a finalidade do texto, lembrando que nenhum texto é neutro, todo texto ele tem em si uma finalidade. Então, tudo isso é importante aqui. Então, esses procedimentos, você pode, juntamente com o professor, os professores dos componentes curriculares, a nossa sala de leitura, ela tem alguns livros, mais de 100 títulos do mesmo livro. Então, a SEDUC ainda não manda assim. O MEC manda no PNBE, Programa Biblioteca na Escola, tá? Então, por esse programa, eu tenho, às vezes, lá na sala da escola, uma quantidade, assim, de 100 Dom Casmurro, 100 poesia do Carlos Drummond. Então, dá para fazer um trabalho de caixinhas, se precisar, levar para a sala, fazer cantinhos da leitura, e, assim, outros procedimentos para que o professor trabalhe, porque a gente parte do pressuposto de que, se o aluno lê, ele consegue escrever, tá? E na hora da avaliação, ele não vai ter dificuldade. Ele consegue ler e, consequentemente, consequência, né, dessa leitura, ele consegue ler bem, escrever bem, tá certo? Só vou pegar um gancho aí da sua fala, como a gente está aqui com a equipe de língua portuguesa e matemática, né, os PACs maravilhosos. A proposta da leitura, a gente sabe que nós temos aí alguns projetos de alfabetização que tem até o 6º ano do Aprender Juntos, e também tem a recuperação, de fato, né, e aprofundamento dos outros anos e séries, que nos permite visualizar essa dificuldade na leitura e na escrita. E aí vem de encontro com uma discussão que estava tendo com a ID, né, um diálogo que nós tivemos também com a Flaviana, com o Luiz. Nossos alunos têm muita dificuldade de interpretação. Então, a gente coloca ali uma situação, um problema, e ele não sabe nem por onde começar o cálculo. Tão importante quanto as passagens do cálculo e todo o processo da matemática é saber ler.
E aí fica aí a dica da doutora Ide. Vamos lá. E pode falar as referências, por favor? Isso. Nós temos ali a nossa resolução, né, que institui esse projeto de assistência ao currículo PAC. Foi nela que nós nos baseamos. O currículo do Estado de São Paulo também, etapa ensino fundamental e ensino médio, tá bom? Se vocês precisarem de link para o currículo, tá até aí, né? É isso. Pessoal, fico aqui, deixo aberto aqui, na verdade, o microfone, caso alguém queira fazer alguma contribuição. Parabéns aí pela formação. O vídeo vai estar subindo, nós vamos fazer depois aquela tutoria nos comentários do vídeo, ele vai estar disponível em multiplataforma aí, tanto no site da diretoria, quanto nos canais independentes dos PCNPs. As estreias nem sempre ocorrerão no mesmo dia, mas a gente vai estar informando nos grupos aí dos professores coordenadores, que passarão a redistribuir aí para vocês os links de acesso. E interessante, fica a sugestão também, né, para que vocês utilizem no espaço de ATPC, vocês podem estar desdobrando, tire os pontos principais dessas discussões que teve aí, inclusive nesse ponto de abordagem da parceria, para que o professor também já possa enxergar luz a isso. Alguns colegas aí, mediante a contribuição, disseram que flutua bem, que tem um bom tráfego aí entre os pares, né? Mas, às vezes, você pode encontrar algum elemento dificultador. E esse vídeo, ele vem justamente para poder mostrar que, olha, é possível sim, é uma parceria, é um olhar não de fiscalização, mas sim de contribuição para que cada vez, né, o processo esteja se dando da melhor forma possível. E fica essa dica. No mais, agradeço a todos e devolvo a palavra aí. Um abraço a todos. Eu agradeço a participação de vocês e estamos aqui, né? Se vocês precisarem, pode contar conosco. O Luiz não pôde estar aqui hoje, mas próxima, com certeza, a gente espera que ele esteja conosco, tá? Um abraço a todos e muito obrigada. Passo a palavra para a Dani. Pessoal, obrigada. Quero agradecer também a participação de vocês no nosso primeiro encontro. Vocês têm nossos contatos, né? Pessoal de matemática, a gente tem um grupo, né? Que a gente troca ali algumas ideias, algumas informações. E a partir dali também a gente vai marcar o nosso próximo encontro, tá bom? Obrigada a todos. Tenham uma excelente semana. Valeu, pessoal. Passo a palavra para Flaviana. Obrigada, Ide. Agradeço também a todos, Ide, Dani, Carlos, as professoras presentes. Obrigada, estamos aqui juntas. No que precisar, conte conosco. Obrigada, boa tarde a todos. Obrigada, Yasmin. Obrigada a todos. Tchau.